E aí, tudo jóia? Sabe qual é essa cor aqui? Deixa eu aproximar aí pra você ver. Olha que máquina. Olha esse casal. Bonito demais, né? Sabe que cor que é essa aí? Coloca nos comentários. Eu quero ver se você conhece essa cor aqui. Sabe que cor que é essa aqui? Daqui a pouco eu vou te falar que cor que é essa. E vou te falar por que esses pássaros estão aqui, tá joia? Deixa eu deixar aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre acasalamentos, ok? Como que eu vou fazer para ter um canário bonito, um canário bacana? Então já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @canarioqualitado. Seguinte, não deixe de colocar aqui nos comentários também que você está presente aqui nessa aula. Senão, no final do ano, eu vou acabar te reprovando, beleza? Lá atrás, quando eu comecei, tinha uma coisa que me atrapalhava demais. Eu sou extremamente detalhista, eu sou uma pessoa extremamente detalhista, eu sou muito chato com as minhas coisas, sabe? O puleiro tem que ficar no lugar certinho, o bebedouro tem que ficar no lugar certinho, o comedouro tem que ficar no lugar certinho, tal a gaiola, se eu chego aqui, e essa gaiola que o pessoal fala que é doença, né? Mas não é não. Se a gaiola tá arredada para cá um pouquinho, aqui, ó, a prateleira tá para cá, eu chego aqui, eu arredo, eu sei tudo que está acontecendo aqui dentro. Eu bato o olho aqui, eu sei tudo que está acontecendo aqui dentro. Às vezes eu fico aqui 1, 2 dias sem entrar aqui, quando há alguma necessidade, eu venho, ó, cadê o fulano de tal? Ó, tava faltando aqui, ó, tinha 3 ovos aqui, cadê? Eu sou desse jeito, eu sou bem chato no que se refere a esse tipo de cuidado. Aqui, não só aqui, mas na minha vida como um todo. Deixa eu gravar aqui, moço. Deixa eu gravar aqui. E esse machinho 37 canta demais. E aí o seguinte, isso acabava que lá atrás, hoje não, já desencanei disso, né? Mas lá atrás isso chegou a me atrapalhar. A primeira vez que eu levei canário vermelho mosaico para competição, eu quase que não levei, porque eu sou tão detalhista que para mim não estava legal, né? Foi aí o Léo chegou lá em casa, morava no bairro lá, Nova Cachoeirinha. Ele chegou lá e falou assim, cara, você vai ser campeão. Pô, cara, esse bicho é bonito demais, você tem que levar, não sei o quê. Pô, você podia ter montado um quarteto assim, assado e tal. Então, assim, eu não queria levar porque para mim faltava algo mais. Mas para quem estava de fora, olhou aquilo ali e viu e falou assim, poxa, tá bacana, tá muito bacana, essas passas são muito legais. E eu levei e fui campeão, né? Nesse ano, a primeira vez que eu levei passas para competir, eu já fui campeão no torneio do clube. E aí o seguinte, por que eu era tão detalhista? Porque eu comecei a estudar, e aí eu comecei a perceber que tinha um padrão, né? Eu entendi que existia um padrão. Então, poxa, o vermelho mosaico, o lipocromo do vermelho mosaico, pô, o contraste, a questão da brancura, poxa, as marcações, como que são, tal. Então, cada cor que eu estudando ali, eu criava alguns canais de porte também, já tive um monte de canais de porte também, um monte de raça, criava aquilo ali e eu era muito exigente dentro do padrão, né? Eu queria muito me aproximar do padrão. Só que com o tempo eu entendi que não existe o canário perfeito. A gente vai conversar aqui sobre acasalamentos, eu vou te mostrar como é que você faz, eu vou te falar algumas coisas que eu tenho feito aqui e tal, o que eu estou fazendo aqui, o que você precisa fazer para melhorar a qualidade dos seus filhotes aí, só que a gente precisa meio que desencanar de algumas coisas, tá? Por quê? Porque existe um manual de julgamento, no manual de julgamento tem um canário que é 100%, um canário que é perfeito, só que esse canário ele não existe. Ele é o protótipo da excelência. Só que a gente precisa trabalhar e com o tempo você vai entender isso. Às vezes a gente vai na casa de um criador, a gente vai ajudar algum criador e por exemplo, ele cria lá, quase que eu falei a cor aqui dos canais. Eu te falei, mas eu tô tampando, aí não pode nem dar não, hein? Coloquei o bicho aqui para você ver, mas tô tampando, não pode de jeito nenhum. Então é o seguinte, a gente chega às vezes na casa de alguém para ajudar, e aí o que acontece? Pô, esse canário aqui, vamos pensar um ágata vermelho mosaico. Nossa, esse canário aqui, olha a melanina desse canário, olha a tonalidade da melanina desse canário, que bacana, olha que legal, tal. Aí a gente vê um outro canário, e fala assim, nossa Deus, imagina, olha o desenho que esse canário aqui tem,
olha o desenho de cabeça que ele tem, olha como que ele desenha bem aqui no dorso, olha o flanco dele. Imagina se a tonalidade da melanina desse canário aqui estivesse no desenho desse aqui, né? No desenho desse aqui, ou o desenho desse aqui estivesse na melanina daquele ali. Então, assim, a gente observa e fala, nossa, se desse para juntar os dois, ia ser uma maravilha, né? Olha a forma desse outro canário aqui, como que ele, nossa, se desse para juntar os três e fazer um só. Então, a gente precisa trabalhar para tentar buscar a perfeição, buscar com que essas três características, no caso que eu falei aqui, elas se expressem em um pássaro, ok? Então, a gente vai fazendo os acasalamentos pensando nisso. Só que, lá atrás, como eu falei, eu era meio cismado, falava assim, poxa, mas esse canário aqui é bonito, mas ele é grande demais. Pô, esse canário aqui tá com a melanina boa, esse cobre aqui tá com a melanina boa, mas ele é pequenininho demais. Então, assim, aí, poxa, eu não gosto desse canário. E aí, a gente vai dividir em dois grupos aqui, tá? Já para a gente pensar no que a gente vai fazer para melhorar a qualidade dos nossos pássaros, a gente vai dividir em dois grupos. O primeiro grupo a gente vai chamar de extremos, ok? O que eu vou olhar aqui nos meus pássaros que eu tenho que levar no extremo, eu tenho que buscar isso no extremo. A questão desse extremo é mais fácil. Olha como os bichos já estão doidos para reproduzir. A questão do extremo é mais fácil, porque se eu pego aqui, por exemplo, o vermelho mosaico, poxa, a questão da quantidade de lipocromo, né, do tanto que ele é vermelho, poxa, eu vou levar para o extremo. Quanto mais vermelho, melhor. Né? A expressão desse lipocromo na plumagem, quanto mais vermelho, melhor, ok? E a distribuição desse lipocromo, está bem distribuído? Poxa, tá bacana, vou levar para o extremo também. Vamos pensar no amarelo intenso, né? Que tem ali o lipocromo amarelo, o canário que tem o lipocromo amarelo. Quanto mais vermelho, quanto mais vermelho, essa ficou vermelho na cabeça. Quanto mais amarelo, quanto melhor a expressão desse amarelo, melhor. Quanto melhor distribuído esse amarelo, melhor. Vamos pensar no cobre, poxa, um canário negro oxidado. Então, quanto maior a expressão da melanina naquele pássaro, quanto mais preto ele for, melhor, não é verdade? Quanto mais oxidado ele for, melhor. Quanto mais envolto, né? Envoltura é a melanina que está dispersa na plumagem dele ali. Então, quanto mais envolto ele for, melhor, não é verdade? Deixa eu pegar aqui uma cobrezinha. Aqui, ó, vou pegar. Aqui tem uma cobre mosaico e um cobre elmo. Inclusive, vou mostrar para você. Nasceu hoje o primeiro filhote de cobre elmo da temporada. Nossa, eu tô feliz demais. Vou mostrar para vocês. Na hora que eu peguei a gaiola, que hoje era dia de nascer, eu peguei a gaiola, vou mostrar para vocês. Na hora que eu peguei aqui, olha, acabou de nascer mais um, ó. Deixa eu ver. Não, aí aqui é o portador. Acabou de nascer mais um. Tá vendo o ovinho quebradinho aqui, ó? Então, aí já nasceu um elmo e um portador. Ó, o ovinho acabou de quebrar. Então, o que? Esse maiorzinho aí, olha a diferença da tonalidade. Tá vendo que um é mais escuro? Esse daqui é mais escuro, ó. Aquele lá é portador, de cá é elmo. E aí, deixa eu já colocar um ovo de plástico aqui. Já vou colocar mais um ovo. Vou colocar 2 ovos de plástico aqui para servir de apoio para eles. Nossa, eu fiquei feliz demais. Que ano passado eu só consegui tirar um cobre-elmo. Vocês lembram, né? Tirei mais de 40 filhotes, portador, mas só consegui tirar um cobre-elmo. E hoje, na hora que eu olhei aqui, que eu vi que tinha nascido um elmo, nossa, eu fiquei feliz demais. Na hora que eu vi, eu falei, ei, maravilha, eu fiquei feliz demais. Aí, ó, olha os bichos como estão nascendo saudáveis. Maravilha, né? Então é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para você. A feminha aqui. Então, a feminha de cobre, de cá é o cobre-elmo, tá? Então, esse aí é o cobre-elmo intenso, é o pai daqueles filhotes lá, tá? E aí, olha a feminha, como é preta, tá vendo? Olha essa preta, olha. Então aqui, ó, aqui eu tô buscando o elmo, tá? Já estou buscando a mutação elmo. Então é um trabalho diferente disso que eu vou te falar aqui agora, tá? Então, se eu tivesse criando ali um cobre clássico, né? Se aquele acasalamento ali fosse para fazer um cobre mosaico, então eu ia buscar o máximo de
da expressão ali, da tonalidade da melanina, da envoltura, tá joia? Eu ia tentar que esse passo fosse o mais negro possível, ok? E a plumagem também a gente vai tratar nessa questão dos extremos. Por quê? Porque a plumagem do pássaro tem que ser muito boa. Eu tenho que tentar trabalhar com pássaros de plumagem muito boa, porque você consertar a plumagem dos nossos canais é bem difícil, é bem complicado, ainda mais se a gente for pensar nos canais de porte, tá joia? Então lá que é complicado mesmo. Então aqui, vamos pensar aqui, ó, esses pontos a gente tem que jogar sempre no extremo. O cobre, quanto mais preto, melhor. Quanto melhor esse preto está distribuído na plumagem, o vermelho a mesma coisa, o amarelo a mesma coisa, a gente vai buscar isso aí, o máximo dessa expressão, o melhor da distribuição. Então, quando eu for montar os casais, eu vou pegar o melhor vermelho intenso com a melhor vermelho nevado, ok? Vamos pensar nessa forma. A gente manda lá para os dois extremos, plumagem, o melhor da plumagem possível, extremos, ok? Agora, existe um outro grupo, que é o grupo mais difícil da gente trabalhar. Porque no grupo dos extremos, se você entende, poxa, um canário vermelho nevado, o lipocromo tem que ser, eu vou escolher aqui, eu tenho 20 aqui para escolher 10. Então, eu vou pegar os 10 que são os mais vermelhos, beleza? Aí, vamos pensar na questão do equilíbrio. Tá? Já é o segundo grupo, a gente vai chamar de grupo do equilíbrio. É o mais difícil. Por quê? Porque ali dentro, eu falei que você tem aqui 20 vermelho nevado, você precisa escolher 10, né? Então, se a gente for pensar na questão do extremo, pô, é só você pegar os 10 que são os mais vermelhos, que tem a tonalidade do vermelho, a melhor expressão, a melhor distribuição, a melhor plumagem deles ali. Você pegou isso aqui, beleza, você separou os 10. E agora? Só que a gente está falando de acasalamento. A gente está falando de um pássaro que a gente vai trabalhar, um macho e uma fêmea que a gente vai trabalhar para tentar buscar a perfeição nos filhotes, não é verdade? Então eu preciso entender um pouco mais da questão do equilíbrio, porque não adianta eu ter ali simplesmente um vermelho nevado, que tem o lipocromo que se expressa muito bem, que é muito bem distribuído, se a qualidade da categoria dele não é legal, ou seja, se o nevadismo dele é insuficiente. Vamos pensar aqui nos vermelhos mosaicos. Deixa eu trazer alguns exemplos aqui para você, tá joia? Deixa eu pegar essa fêmea. Então é o seguinte, olha para você ver, fácil de eu separar essa fêmea, não é? Por quê? Porque ela tem um lipocromo muito bom, ela tem o lipocromo se manifesta de maneira muito legal, né? Tem uma distribuição legal do lipocromo ali na plumagem, nas áreas de eleição, tem uma brancura legal, né? Tem um contraste legal. Então, assim, as marcações delas são bem delimitadas. Então, olha eu juntando aqui o que é extremo e o que é de equilíbrio. E aí, vamos pensar aqui, ó. Eu quero trabalhar essa fêmea aqui. Essa fêmea aqui é mãe de vários dos pássaros que ficaram aqui. Ela vem do vermelho nevado, né? Eu já comentei isso com vocês, já falei com vocês. Vocês acompanham essa fêmea aqui desde o ano passado. E aí o seguinte, ela é cheia de defeito. Ela é cheia de defeito aqui no que se refere a equilíbrio, ela é cheia de defeitos. Ok? Ela tem uma manifestação boa de lipocromo, né? Esse lipocromo não se distribui bem na plumagem dela, né? A questão dos extremos. Quando a gente pensa no equilíbrio, poxa, é aí que ferrou mesmo, é aí que atrapalha mesmo. Então, quando eu vou trabalhar uma fêmea dessa aqui, eu preciso olhar para o machinho, para as qualidades do machinho e buscar um equilíbrio. Essa fêmea, mas esse macho aqui, ó, esse aqui é o machinho, esse de cima é o macho, ó. Esse de cima é o machinho, aqui é uma outra fêmea infiltrada também. Mas esse aí é o macho, esse macho com aquela fêmea que eu acabei de mostrar, me gerou essa fêmea aqui. Me gerou essa fêmea. O Léo ficou doido com essa fêmea aqui. Me gerou essa fêmea. E aí, agora eu continuo. Aí o que essa fêmea tem? Ela é muito branca, ela tem um branco bem legal e a marcação dela é muito grande. Ela tem uma marcação muito legal. E o lipocromo muito bom também. Então, agora o que eu vou fazer? Eu quero chegar a um objetivo, não quero?
quer chegar naquele passarinho ali que pontuaria bem no Campeonato Brasileiro. Não é isso que eu quero? Então eu vou continuar buscando um equilíbrio. Eu vou buscar um pássaro que tenha para ela, vou pensar num machinho para ela, para aquela fêmea que eu acabei de mostrar. Um macho, vamos pensar nos extremos. Quando eu for separar o machinho para ela, tem que ter um excelente lipocromo, uma plumagem boa, ela já é grande, ainda eu tenho que pensar ainda mais na plumagem, porque se eu boto um passarinho com a plumagem ruim com ela, eu acabo atrapalhando, porque ela é uma canária grande, uma canária de plumagem longa. E aí, a questão da distribuição desse lipocromo, né? Como que esse lipocromo, poxa, a marcação dele tá bacaninha? Tá bacaninha. Então eu vou buscar o equilíbrio, e aí eu vou buscar na categoria, qual que é o mosaico que eu vou colocar com ela, qual que é o vermelho mosaico que eu vou botar com ela. Eu vou colocar esse aqui, ó. Não, deixa eu pegar um mais infiltrado aqui. Aqui, ó. A fêmea tá com 4 ovinhos, eu tô caçando tirar do ninho aqui para te mostrar. Olha, um bicho todo infiltrado. Eu posso pegar esse canário e botar com ela? Não, não posso. Eu tenho que buscar o equilíbrio. Se eu coloco esse aqui com ela, eu atrapalho o trabalho. Esse aí tem que ir com essa aí, ó, que é pequenininha, que a marcação dela é pequena. Tá já? Então, olha o equilíbrio. Olha eu buscando o equilíbrio. Então, o que eu vou buscar com ela? Eu posso trabalhar um canário assim com ela. Olha esse canário. Olha o canário. Tem um lipocromo muito bom, excepcional. E tem uma marcação mais bem definida. Olha a categoria. Ele é melhor, muito melhor de categoria do que esse que eu acabei de mostrar. Tá vendo? E aí, vamos pensar. O tamanho do pássaro, né? Pô, meus canários começam a ficar pequenos demais. Ó, vamos pensar no elmo aqui, ó. Vou mostrar para você uma fêmea. Olha para você ver como que é pequenininha. Ágata elmo, vermelho marfim, mosaico. Olha como ela é pequenininha, curtinha. Então, se eu colocar um pássaro muito pequeno com ela, o que vai acontecer? Olha o tamanho diminuindo. Então, eu vou buscar um equilíbrio. Eu tenho que buscar um pássaro que tenha um tamanho melhor, um tamanho maior do que o dela, para poder buscar o equilíbrio. Eu tenho aqui, por exemplo, olha essa fêmea, olha esse casal aqui, ó. Olha o tamanho dessa fêmea. Essa fêmea aqui é uma fêmea que já nasceu aqui, já eu pensando nesse trabalho de aumentar. Olha o tamanho dessa fêmea. Olha o tamanho do macho. Esse macho é o pai dela. Deixa eu ver se é essa mesmo. Isso mesmo. Esse machinho é o pai dessa fêmea. Olha eu buscando o equilíbrio. É um macho elmo, tá? Ágata elmo vermelho intenso. A fêmea, ágata vermelho nevado, portador de elmo. Ela é filha dele. Olha o tamanho dela e o tamanho dele. Então o que eu estou buscando? Olha eu buscando o equilíbrio. Eu buscando equilibrar os pássaros aqui para ter um filhote de um tamanho legal, um tamanho que vai ser satisfatório, tá joia? Que eu vou gostar do tamanho desse pássaro. E em relação à categoria aí, tamanho de cabeça, o peito, se o peito é mais fininho, se o peito é mais inchado, né? O tamanho de bico, pô, o bico é pequenininho demais, o bico é grande demais. Tudo isso a gente vai buscar equilíbrio, um equilíbrio entre um e outro. Lembra sempre, pontos de extremo. Por isso que eu falei lá no início que você tem que ter uma caneta e um papel para anotar tudo isso. Pontos de extremos. Você não pode abrir mão da expressão do lipocromo, da melanina. Você não pode abrir mão. Se a gente está pensando num cobre, ou está pensando aqui, o que adianta o meu canário, a ágata elmo aqui vermelho intenso, ele ter uma melanina muito legal, se esse desenho está largo demais? Eu vou ter que buscar um equilíbrio, vou ter que buscar uma feminha que tem um desenho, que tem um lipocromo legal, uma melanina legal também, tem um lipocromo legal, uma melanina legal, que tenha um desenho mais fininho, mais entrecortado, para poder, junto a ele, eu buscar o equilíbrio, tá bom? Então pense sempre nisso, pontos de extremo e pontos de equilíbrio, ok? Só que, aí vamos pensar aqui, ó, questão de categoria. Essa fêmea é uma fêmea nevado, só que ela tem a plumagem curta, muito curta. Então não adianta eu pegar um macho intenso e colocar com ela. O que eu vou fazer? Tem esse machinho aqui, ó,
que é um nevado, que eu vou passar ele nas duas, vou passar ele nessas duas aqui. Então, esse machinho com essa aqui, eu vou fazer nevado com nevado, para quê? Para melhorar a categoria. A categoria dele é interessante, e eu vou jogar ele nela, para poder, aqui é uma fêmea intenso, aqui é uma fêmea nevada, então eu vou jogar ele numa fêmea intenso, ok? Que vem de um pai nevado bom, que é esse aqui, ó. O pai dessa canária aqui, esse canário aqui, ó, o da 20, esse aqui é o Anilha 100, é o da gaiola 92. Ele é o pai desse canário e dessa canária. Ele é o pai desse casal aqui. Ele tem uma categoria muito boa, o nevadismo dele é muito bom. Ele tem uma melanina legal, ele tem o lipocromo dele é legal, ele é marfim, tá? Marfim nevado, ágata vermelho, marfim nevado. E ele tem uma categoria muito boa, o nevadismo dele é muito bom. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu juntei um casal de intenso com nevado, que é filho dele. Por quê? Porque o filho dele tem uma categoria legal, é um bom nevado. E a filha vem de um bom nevado. Então, a minha ideia é que, como eles têm boas características, eles têm uma descendência boa de nevado, eles têm, o pai tem uma categoria muito boa, então a minha ideia é melhorar a qualidade dos nevados que eu tenho, do nevadismo que eu tenho aqui nos eu marfim. E aqui, essa canária não é da família deles, tá joia? Não é da família deles, mas ela é uma canária nevado com... ela é nevado também, só que a plumagem dele é bem curtinha, então eu vou usar ele nela também. Poderia usar esse aqui, né, o pai, só que eu tô segurando ele um pouco. Ele é um canário 2020, eu tô segurando ele um pouco, tá bom? Tô preferindo usar o filhotão tá bacana e tá com mais vigor, tá bom? Entendeu como que é o trabalho, como que é gostoso, como que a brincadeira fica gostosa? Pois é, pontos extremos, a expressão, né, a plumagem, a distribuição. E quando a gente for pensar no tamanho do canário, tamanho do bico, peito, a categoria, né, o tamanho da cabeça, tudo. A cabeça desse passarinho tão bacana, mas a cabeça está pequenininha demais. Equilíbrio, ponto de equilíbrio. Você tem que buscar o equilíbrio entre um pássaro e outro para poder chegar nisso aí. Só que o mais importante, você está começando agora. Não dá para você ter tudo isso no seu plantel. Você não tem esse monte de passarinho aqui. Você não tem esse trabalho genético que eu tenho aqui para poder fazer agora. Você está começando agora, né? Na maioria dos casos, vocês que acompanham o meu trabalho. Então, o que você vai buscar? Você vai buscar os pontos extremos. Trabalha primeiro com os pontos extremos. Depois que você trabalhar com os pontos extremos, aí você vai começar a trabalhar com essa questão do equilíbrio, porque seu plantel vai melhorar, vai aumentar, você vai ter condições de selecionar melhor. Eu estava conversando com um amigo certa vez e ele falou assim, cara, meus canários brancos eles chegaram numa qualidade muito boa, agora eu vou começar a deixar o bico deles do tamanho que eu quero. Então, só depois que ele chegou no ápice que ele queria, é que ele começou a trabalhar o tamanho do bico dos canários. E quando a gente está começando, a gente quer trabalhar isso, essas bobeirinhas, né? Que a gente quer trabalhar. Não, por exemplo, um cobre mosaico. Você quer aumentar a máscara dele? Não é isso que você vai fazer no início. Isso aí você vai fazer depois. Se for fazer, você vai fazer depois, tá bom? Mas no início você vai trabalhar com esses pontos extremos. Tá? Já trabalha com os pontos extremos, depois você vai trabalhando com a questão do equilíbrio, porque você vai ter mais conhecimento, você vai ter uma quantidade de pássaros, vai ser mais fácil de você melhorar o seu plantel aí. Vou falar sobre isso aqui, não esquece de dar o like aí, tá? Vou falar desses canários aqui. Não esquece de dar o like aí, clica em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. Me segue lá no Instagram também, @canariopolitar. Não esquece da Gaiopar, Angercal, meus parceiros aqui, o Comercial Pena Firme, tá? Já vai ter o contato deles aqui na descrição, e o Clube EBCS. Se você não tem anilhos ainda para os seus canários, comecei a anilhar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, hein? Postei lá nos stories, lá comecei a anilhar os filhotes já. Então, se você quer anilhos dos seus passos, manda mensagem nesse telefone, o primeiro telefone que está aqui na descrição, que é o do Clube EBCS, beleza? E aqui é o seguinte, aqui é um casal de ágata topázio, bonito demais, né? Ágata topázio. Qualitá, será que você vai criar isso aí? Pois é. Será que eu vou criar isso aqui? Ágata topázio. Bonito demais esses bichos, viu? Olha,
Amanhã eu vou postar um vídeo, tá vendo? Então o próximo vídeo, a próxima aula nossa aqui, eu vou estar falando do ágata topázio. E aí, pode ser que tenha algum pássaro desse aí que vai para você, tá bom? Então não perca a nossa próxima aula, tá? Já assista essa aqui várias vezes, pra você entender o que eu falei aqui. E não perca a nossa próxima aula, porque eu vou estar falando desses canais aqui e pode ser que tenha algum deles aqui que pode ir para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus.